trouxe ao centro da vontade de Deus, para que a sua igreja pudesse caminhar. E ao longo desses 500 anos de reforma, nós temos se esforçado para mantermos uma igreja agradável ao nosso Deus. Então, à luz desse texto, que são 36 versos, nós iremos tirar lições para a nossa vida. Eu não vou ler ele todo, vou ler apenas algumas partes. O rei Ezequias, ele é filho do rei Acás. O seu pai fez coisas que não agradaram ao Senhor. E observe, irmãos, que agora, quando o seu pai vem a falecer, o filho, ele sucede ao pai. Só que o rei Ezequias coloca no seu coração, ele falou: eu não quero ser como meu pai, eu quero ser diferente. Observe, queridos, mesmo no contexto de idolatria, um jovem, o texto diz, verso 1, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. 25 anos, um jovem, colocou no seu coração: eu quero ser diferente, eu quero agradar a Deus. Por mais que ele vivia naquele ambiente de idolatria, que seu pai trouxe para o reino de Judá, queridos. Nós não podemos nos acomodar com as coisas que não agradam a Deus. Nós precisamos repudiar tudo aquilo que fere os mandamentos de Deus. Ezequias, quando ele começasse o seu reinado, no verso 2, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Então, quando ele começa a reinar, eu acredito que ele tinha outras coisas para se preocupar. Talvez poderia pensar: puxa, eu preciso cobrar mais impostos, para sustentar o reinado. Puxa, eu preciso fazer estradas, eu preciso reforçar a segurança, eu preciso preparar mais soldados para cuidar do povo de Judá. Mas não, queridos, no seu primeiro ano de reinado, ele começou a se preocupar com as coisas espirituais. Aquilo que o seu pai havia feito de errado, agora ele coloca no seu coração: eu quero fazer o certo, queridos. E o Ezequias, ele foi privilegiado. Por quê, queridos? Virando uma página, no capítulo 28, no versículo 3, nós podemos ver a tamanha idolatria do seu pai, ao ponto de sacrificar os seus filhos. Observe, também, verso 3, também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, seguindo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Veja, o Acás teve a coragem de sacrificar os seus filhos em outros deuses, deuses falsos. Mas o Ezequias foi privilegiado. Ezequias não foi sacrificado a outros ídolos. Agora, com os seus 25 anos, seu pai veio a falecer, e ele reina e coloca no seu coração: eu quero ser diferente, eu não quero fazer como meu pai. Na verdade, eu preciso destruir tudo aquilo que o meu pai fez de errado. Eu preciso tirar tudo aquilo que o meu pai trouxe, pois isso é abominação ao Senhor. Queridos, idolatria, falsos deuses, não agrada ao Senhor. Atrapalha a nós cultuarmos a Deus, a nós servirmos a Deus. Nós precisamos servir o Deus único e verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, que criou este universo com simples palavras, e nos criou a sua imagem e semelhança, para que nós possamos adorar esse Deus. E louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu hoje, de estarmos aqui, queridos, porque nós entendemos que nós fomos criados para adorar e servir a esse Deus, e nessa noite estamos aqui, queridos. Mas, por causa da ganância, por causa da rebeldia, o Acás trouxe outros ídolos para dentro de Judá, e isso
não agradou ao Senhor. E isso entristeceu a Deus. Pois Deus não gosta, queridos, que o seu povo se prostra diante de imagens. Deus não gosta que o seu povo queima incenso para outros deuses falsos. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, sempre fizeram isso. Tentando a Deus, provocando a Deus. Esse era o contexto. Mas esse jovem colocou no seu coração, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então ele coloca, né, o seu antecessor, Davi, que teve o coração disposto a obedecer a Deus, coração disposto a agradar a Deus. Então vários reis, tanto de Israel quanto de Judá, usam essa expressão: eu fiz como o meu pai Davi. Um modelo de rei, um rei que teve a intenção sempre de agradar a Deus. Por não ser perfeito, por ser homem, ele pecou, mas quando pecou se arrependeu. Mas esse era o padrão, esse era o modelo. O modelo de Davi sempre foi de estar agradando ao Senhor, queridos. Um jovem de 25 anos coloca em seu coração: eu quero ser diferente. Ele poderia ter corrido o risco de ter sido sacrificado aos ídolos, por causa de tamanha ignorância do seu pai Acás. Mas o Deus assim o permitiu, e ele assumiu o trono do seu pai, queridos. Verso de número 4, trouxe, né? Então, do verso 1 a 3, nós podemos ver essa biografia do seu começo, do seu reinado. No verso 4, ele convoca, né? Ele trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse, verso 5, ouve, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e os deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Agora há pouco o presbítero Osmar leu Ezequiel 14:6, se eu não me engano. A ordem de Deus é essa: vire as costas para os ídolos, abandona, fuja. Mas o povo de Israel fizeram ao contrário, queridos, e desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Consegue imaginar o sentimento de Deus? A tristeza de Deus? Deus é uma fonte, irmãos, uma fonte abundante. E o povo de Israel preferia cavar em outra fonte rota, fonte que não retém as águas, em busca, em sede de satisfazer seus pecados, o seu ego. Deus é uma fonte a jorrar de verdade, de esperança, e que satisfaz o nosso vazio, queridos. O vazio do nosso coração só é preenchido com a presença de Deus. E não é qualquer Deus, é o único Deus verdadeiro. O povo de Israel pega agora, vira as costas, e o Ezequias convoca os sacerdotes e os levitas. Nós precisamos fazer uma reforma. Nós precisamos restaurar o culto. Nós precisamos abrir a casa, pois o meu pai, observe no capítulo 28, verso 24. Ajuntou a casa, os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Que absurdo, queridos. O Acás arranca as coisas do templo, destrói, faz uma bagunça e fecha aquela porta, para que o povo não pudesse adorar a Deus. E ainda cria outros altares na cidade, para que o povo pudesse adorar deuses falsos, deuses que nada pode fazer, queridos. Isso é uma afronta contra o Deus Todo-Poderoso.
E Ezequias agora tem uma atitude diferente. Ele tem uma disposição no seu coração. Convoca os sacerdotes e os levitas, faz um ajuntamento e pede: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, queridos. Reforma espiritual, ela é fundamental na vida do cristão. Nós não podemos esquecer disso. Precisamos santificar o nosso coração e também fazer uma faxina no culto, na casa de Deus. Nós não podemos aceitar qualquer coisa que outras denominações têm feito. Mas lá está dando certo, podemos trazer aqui, queridos. Nós precisamos ver se tem base, tem fundamento na palavra de Deus. Hoje, nos cultos, existem muitas coisas estranhas, que não são preceitos do Senhor. E isso entristece a Deus, queridos. Então, quando o rei Ezequias começa a reinar, a primeira coisa que ele coloca: eu preciso abrir a casa do Senhor. Nós precisamos voltar a adorar a Deus. Nós precisamos fazer uma reforma espiritualmente, primeiramente no nosso coração, e também os utensílios da casa do Senhor. Se aquilo não foi preceito de Deus, tem que ser tirado. Tem que fazer uma faxina, queridos. Então, essa é a primeira parte, né, que eu queria destacar. Ezequias manda abrir o templo para que o povo pudesse adorar. Mas antes disso, teve que fazer uma faxina, queridos. Observe no verso 16 do capítulo 29. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora do ribeiro de Cedron. Toda imundícia, tudo aquilo que não tinha valor, tudo aquilo que estava impedindo de o povo adorar a Deus. É isso que Martinho Lutero fez no dia 31 de outubro do ano de 1517, queridos. Ele levanta aquela bandeira com as verdades centradas na palavra de Deus. Tem que parar com isso. A minha mente não permite, vocês não conseguem me contradizer, pois eu não posso ir contra a minha consciência. A minha consciência, que foi cativa pela palavra de Deus, eu tenho visto que isso está errado. Ele coloca 95 teses, queridos. Todas as barbáries que a igreja estava fazendo. Tudo aquilo que estava sendo escondido do povo. Como eu falei hoje pela manhã, o povo era analfabeto, o povo não sabia ler, pregava em latim, manipulava o povo, enganava o povo, criava indulgências, vendia coisas, relíquias, enganando o povo, e o povo comprava. O povo na sua ignorância, queridos. Ainda hoje, muitas igrejas estão longe dos princípios de Deus, enganando o povo. E essas igrejas têm crescido, querido. Sabe por quê? Porque o povo é ganancioso. O povo quer servir um Deus que traz prosperidade, que traz riqueza. Um Deus que você toca no botão ali, Deus imediatamente te atende. O imediatismo das pessoas. E esses falsos mestres aproveitam essa ganância do povo e oferecem esses produtos. E o povo cai nessa religiosidade. Veja, irmãos, o Ezequias colocou no seu coração: eu quero ser diferente. Eu quero agradar a Deus. Deus já me poupou a vida. Eu poderia ter sido sacrificado a ídolos. Poderia ter perdido a vida por ignorância do meu pai. Mas o Senhor preservou. Agora, com 25 anos, eu quero servir a Deus. E mais, queridos, ele também não queria experimentar o juízo de Deus. Porque, voltando algumas páginas, nós conseguimos ver no capítulo 28, o verso 8, diz assim: os filhos de Israel levaram presos de Judá
seu povo, irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e trouxeram para Samaria. O povo já estava sendo levado cativo. E e Ezequias não queria passar por isso. Embora esse momento que ele colocou no seu coração, aqueles dias foi estabelecido o culto, foi estabelecida a adoração, foi estabelecida a consagração, ele comemora a Páscoa já havia anos que não havia sido comemorada, por causa de tanta idolatria, queridos. Mas isso não bastou. O povo de Judá foi levado cativo. Nós fomos criados para servir e adorar o único Deus verdadeiro, irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. Deus nos criou para nós adorarmos. Nós não podemos criar outros deuses, nós não podemos servir a outros deuses, a não ser esse único Deus, que nos convidou para estarmos aqui nessa noite. Um jovem de 25 anos, queridos, poderia estar com o seu coração cheio de soberba, vaidade. Agora eu sou o rei de Judá, agora eu vou ser próspero, agora eu vou cobrar mais impostos, agora eu vou fazer um bom governo. Mas não, primeira coisa que ele coloca na sua vida, ele entendeu esse princípio. Primeiramente, buscar o reino de Deus. Primeiramente, acertar a vida com Deus. E ele convoca, ele transmite isso para os sacerdotes e para os levitas, para purificar o templo, queridos. Não tinha condições de adorar a Deus sem tirar a imundícia da casa de Deus. Verso 16, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, tiraram para fora. Gostaria que nós pudéssemos nessa noite fazer uma avaliação do nosso coração. Dá uma olhadinha dentro da sua vida. Será que não tem alguma coisa, algum ídolo, algum Deus falso, que tem impedido de você se aproximar diante do Deus verdadeiro? Será que não tem alguma coisa que precisa ser feita uma faxina, para que você abra o seu coração e Deus seja o centro da sua vida, para que Deus seja o Senhor da sua vida? É bem provável que tenha imundícia dentro do nosso coração. É bem provável, queridos. Nós não podemos servir aos dois senhores. Não tem essa possibilidade. O Ezequias tinha isso. Precisamos fazer essa faxina. E essa faxina levou 16 dias. Com 16 dias começaram a fazer tirar essa imundícia, fazer essa faxina física e espiritual. Verso 17, começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e a santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. 16 dias foi suficiente para fazer uma faxina, queridos. Há quantos anos você tem lidado com falsos deuses, com ídolos no seu coração? Há quantos anos ídolos têm te amarrado, têm te prendido, têm te enganado, que te tem impedido de você estar diante do Deus verdadeiro? Seja a sua tradição, seja a sua cultura, seja o Deus dos seus pais. Tem que romper, assim como Ezequias. Eu não quero ser como meu pai. Meu pai foi um idólatra, ao ponto de sacrificar os filhos, queimar os filhos em outros deuses falsos, irmãos. Nós precisamos romper com todo tipo de idolatria, queridos. Nós precisamos fazer uma reforma na nossa vida. Tem coisas que têm impedido de você estar diante desse Deus com uma vida limpa, uma vida honesta, uma vida com toda sinceridade, uma vida de totalmente humildade diante de Deus.
Os ídolos cegam as pessoas. Os ídolos fazem que as pessoas se prostrem e ficam amarradas a deuses falsos. O que um Deus falso é capaz de fazer? Ao ponto de um homem sacrificar não apenas um filho, mas filhos, talvez 2, 3, 4, não sabemos. Veja a que ponto uma idolatria faz isso, queridos. Ao que ponto uma idolatria faz você comprar indulgência, comprar um pedacinho do céu, enganando você. E quantas vezes essas pessoas fazem sacrifícios a esses deuses falsos, mas não conseguem fazer sacrifício para o Deus verdadeiro. E o único sacrifício que Deus pede para nós, queridos, é de confiar nele, é de crer nele, é de ter uma vida entregue totalmente nas mãos do nosso Deus. Semana passada, várias pessoas estavam indo em caminho a Aparecida do Norte, andando quilômetros, porque crê naquele Deus. Não estou aqui criticando, estou falando o sacrifício que essas pessoas fazem a esses deuses. Diante de Deus, nós muitas vezes não temos feito o sacrifício, não temos crido com todo o nosso coração, não temos confiado a esse Deus. O Ezequias colocou em seu coração: eu quero ser diferente. No primeiro mês, ele rompe com aquela idolatria. Eu preciso agradar a Deus. Eu quero ser como Davi. Muitos anos atrás, ele foi um grande rei. Eu quero ser como ele. E para ser um grande rei, não pode servir a esse Deus com outros deuses. É preciso tirar. Então, esse é o primeiro ponto, essa reabertura do templo. A segunda é essa purificação. E essa purificação, irmãos, ele estabelece o culto a Deus. Ele novamente quer que os louvores sejam entoados. Ali houve sacrifício, sacrifício de adoração, pedindo perdão pelos pecados. Observe no verso de número 24. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Observe, queridos, ele é o rei de Judá, mas ele pede para sacrificar, pedindo perdão a Deus pelos pecados de todo o Israel. Os irmãos sabem que o povo de Israel foi dividido, reino do norte, reino do sul, mas ainda ele ansiava que o povo pudesse novamente ter uma aliança, ser o mesmo povo, e ele faz esse sacrifício no culto, queridos. Hoje, nós não temos mais sacrifícios de animais, pois Deus enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa propiciação, ele morreu em nosso lugar, e agora nós temos acesso a esse Deus. Na sua morte, o véu se abriu, e hoje nós temos totalmente acesso a Deus. Não precisamos pagar mais nada, queridos. Não precisamos mais derramar sangue de animais, pois o único sacrifício perfeito foi do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja Deus por essa verdade. E hoje nós desfrutamos desse sacrifício que Cristo fez há 2000 anos atrás. Verso 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaudes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Então, quando havia aquele sacrifício, havia também os louvores, havia os instrumentos adorando a Deus. Observe, queridos, que alguns dias a casa do Senhor estava fechada. Alguns dias havia imundícia. Alguns dias havia coisas de ídolos.
mas agora foi purificada. Agora a centralidade do culto volta, com sacrifício, com louvores, com quebrantamento, queridos. Nós precisamos continuar adorando ao nosso Deus. Mas para isso, queridos, temos que purificar o nosso coração. Para isso, nós precisamos tirar qualquer elemento do culto que não esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que é estranho na adoração precisa ser tirado. Abrindo um parênteses, até algumas letras de música que não enaltecem o nome do Senhor. Até algumas letras que não exaltam o nome do Senhor. Até algumas letras que colocam o homem no centro, que quer exaltar o homem, quer trazer honra para o homem, precisa ser tirado do nosso meio. Nós precisamos ter essa cautela. Nós precisamos fazer uma reforma sempre na nossa vida, queridos. Servir a Deus é uma coisa muito séria. Culto para Deus é muito sério. Ezequias entendeu isso. A primeira coisa que ele colocou no seu reinado foi essa atitude, irmãos. E quando nós estamos adorando o nosso Deus, do versículo 25 até ao verso 30, mostra essa adoração, esse holocausto, e ali houve cânticos, no verso 27, deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Versículo 28 em diante, toda a congregação se prostrou quando se entoava. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente ou profeta. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Veja, irmãos, quando nós estamos diante da presença de Deus, oferecendo um culto agradável ao Senhor, nós precisamos se prostrar diante de Deus. É um momento único, é um momento de êxtase. Nós precisamos fazer com excelência, queridos. Tem que ter um preparo, tem que ter a motivação correta, tem que ter um anseio. E eu louvo a Deus pela sua vida que aqui está nessa noite, que você veio com esse intuito de adorar a Deus, de conhecer mais esse Deus. E quando nós estamos consagrando esse culto a Deus, cada parte é um momento de consagração, de adoração ao nosso Deus. Os cânticos, os instrumentos, no verso 30, os salmos, as composições de Davi, de Asaf, isso produziu grande alegria, irmãos, grande alegria. Louvar a Deus é um momento de nós expressarmos uma grande gratidão ao nosso Deus, queridos. Nós não podemos perder esse momento. Nós não podemos trocar essas coisas por outras coisas insignificantes, queridos. 1h30 estarmos aqui na casa do Senhor. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que Deus nos chamou. O rei Ezequias entendeu isso. O rei Ezequias passou isso para os sacerdotes, para os levitas, para todo o povo. Então, aquele momento de adoração, logo após os cânticos, teve um momento de consagração. Observe o verso 31. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmo, ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Cada parte do culto é importante. Após a adoração, após o
após a consagração, né, do sacrifício, oferecendo aquele sacrifício, pedindo perdão a Deus pelos pecados, através dos louvores, agora é momento de consagrar os nossos bens, os nossos recursos. E o rei Ezequias convoca aquele povo. Agora vocês consagrem ao Senhor. E diz o texto que todos ali que estavam com o coração disposto. O que é um coração disposto, irmãos? É um coração de confiança ao Senhor, um coração de entrega ao Senhor. Saber que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, foi Deus que te deu. Então você é apenas mordomo. Então você não vai ter nenhuma reserva de consagrar a sua vida no altar do Senhor. Você não vai ter nenhuma reserva de duvidar desse Deus, pois Ele é o Senhor da sua vida. Então todos aqueles que estavam ali com o coração dispostos, trouxeram holocaustos ao Senhor. E diz o texto, o número de holocausto foi muito grande. Verso 32. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. De tudo isto em holocausto para o Senhor. Ou seja, 370 pessoas ali, no mínimo, estavam dispostas a consagrar esses animais ao Senhor, irmãos, para manter a casa do Senhor. Eles entenderam perfeitamente, tudo que nós temos é do Senhor. Nós oferecíamos essas coisas a outros ídolos, nós fazíamos sacrifícios aos outros ídolos, porque nós não damos o devido ao nosso Deus, para que a casa de Deus haja sustento. E ainda o verso 33, também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Observe, queridos, a quantidade. Tudo isso, irmãos, porque eles entenderam que culto é uma coisa muito séria. Culto, primeiramente, Deus está sendo honrado, exaltado, glorificado, e nós estamos sendo abençoados pela presença de Deus, pela palavra de Deus. As ofertas foram tamanha que os sacerdotes não conseguiram dar conta. Observe o verso 34, os sacerdotes, porém, eram muito pouco e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Os sacerdotes não estavam dando conta de tamanha oferta, de gratidão ao nosso Deus, irmãos. Eu não sei se você é uma pessoa agradecida por pertencer a uma igreja que tem pregado a palavra de Deus, uma igreja reformada, uma igreja que tem tido um zelo pela palavra do Senhor, e essa palavra que nos abençoa, irmãos, diariamente, conhecimento que Deus tem nos dado, e esses irmãos têm sido professor da EBD, têm ensinado as crianças, adolescentes, jovens, adultos. Você é uma pessoa agradecida a Deus, queridos, pelo privilégio de termos acesso ao nosso Deus, acesso à sua palavra, não aquela palavra obscurecida como foi no passado, mas hoje todos nós temos acesso, irmãos. Nós temos liberdade de culto, nós temos acesso ao trono de Deus. Nós precisamos ser agradecidos. E aquele povo revelou isso naquele dia. Consagre vocês mesmos as suas vidas. E o povo prontamente. A casa do Senhor está aberta. O culto foi aberto novamente. Agora nós temos acesso de consagrar nossas vidas ao Senhor, queridos. Nós precisamos sentir essa alegria, irmãos. E o último ponto que eu queria destacar, o verso 36. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra, irmãos. Nosso Deus, Ele concede os meios de graça. Ele nos dá coragem. Ele nos usa. Ele nos mostra onde que nós estamos errando. Para que houvesse a reforma protestante, ali
Martinho Lutero recebeu a revelação da palavra de Deus. Ele lendo, ele descobriu, calma aí, está errado. Eu não posso ser conveniente com isso. Eu não posso estar nesse meio de idolatria. Eu preciso romper com isso. Eu preciso trazer a verdade. E aquela obra, quem fez, irmãos, foi o nosso Deus, que concedeu coragem a Ezequias. Coragem para ser diferente. Coragem para pôr em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos também agir assim, queridos. Veja, o verso 36 diz isso. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. A reforma protestante começou pequena, mas se expandiu pela Europa e pelo mundo afora. Não podemos se acomodar com as coisas erradas. O cronista coloca que quem começou a fazer aquela obra foi Deus, para com o seu povo. E isso trouxe alegria. Gostaria que nós pudéssemos sair daqui nessa noite com alegria, pois Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos proporcionado toda sorte de bênção espiritual, queridos. Esse acesso que nós temos à palavra de Deus, esse acesso que nós temos ao trono de Deus, isso deveria produzir muita e muita alegria em nosso coração. E eu louvo a Deus, porque muitos irmãos têm sentido isso. Muitos irmãos têm sentido essa alegria de vir para a casa de Deus. Na época do Covid, nós fomos obrigados a fechar as portas da casa do Senhor. Para mim foi muito difícil, queridos. Foi muito difícil de não ter esse momento de adoração junto com os irmãos. Lógico que em casa tivemos cultos, orações, cânticos, leitura da palavra, mas esse momento solene, comunitário, nós ficamos mais de um ano isolados. Eu não sei quanto tempo a casa de Deus ficou fechada por ignorância do Acaz. Mas quando a primeira coisa que Ezequias colocou no seu ministério, no seu reinado, foi isso. Isso vai voltar. E isso produziu alegria, irmãos. Pois quem começou aquela obra foi Deus. Que nós sejamos instrumentos de Deus. Instrumentos para manter a igreja pura. Para mantermos uma igreja firmada na palavra de Deus. Uma igreja cristocêntrica. Que se reúne para exaltar a Deus. Que a cada dia o nosso prazer, o nosso deleite possa crescer. Pois nós estamos diante do Deus verdadeiro. Nós não se prostramos diante de imagem. Nós não temos ídolos na nossa casa. Nós fomos criados para adorar o único e verdadeiro Deus, irmãos. Isso é motivo de alegria, irmãos. Eu tenho certeza absoluta que quando os irmãos estão se preparando para vir para a casa de Deus, é com alegria, é com expectativa, pois é um momento solene, um momento supremo para cada um de nós. E nós precisamos fazer com as motivações corretas, irmãos. Que domingo após domingo, que cada encontro que Deus nos proporciona, nós possamos fazer com gratidão e, sobretudo, com alegria, irmãos. Que privilégio nós temos de adorar ao nosso Deus. Que possamos continuar assim, fazendo uma avaliação da nossa vida, tirando todo o ídolo, tudo aquilo que tem atrapalhado de nós servirmos ao nosso Deus. Seja a nossa tradição, seja os deuses dos nossos pais, nós precisamos servir ao único Deus verdadeiro, irmãos. Esse é o desafio que Deus nos traz nessa noite. Que nós possamos voltar correndo para Deus. Assim como o nosso Deus nos orienta, fuja dos ídolos. Vira as costas para os ídolos. Saia correndo e volte-se para mim.
Foi isso que Ezequias fez. E Ezequias foi um grande rei para com o nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus nos dê essa coragem, essa ousadia de priorizarmos as coisas de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao Senhor por esta noite. Te agradecemos pela Tua presença, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem tido o prazer de estar em nosso meio. O Senhor tem falado conosco através da Tua palavra que é poderosa. A Tua palavra que nos exorta a nós fazermos uma faxina na nossa vida, no nosso coração. A trazer a centralidade do culto. Trazer a centralidade de Cristo no nosso meio. Que dia após dia, ó Deus, quando nós estamos na Tua presença, seja somente o Senhor exaltado, honrado, glorificado, Senhor. Que nós possamos ter uma vida de humildade, que nós possamos se esconder através da cruz de Cristo, e que toda honra seja somente ao Senhor, ó Deus. Que nós possamos a cada dia Te agradecer, por esta rica oportunidade, por esse privilégio de estarmos diante do Deus único e verdadeiro, onde o nosso Deus recebe a nossa adoração, os nossos louvores, onde o nosso Deus se manifesta com a Tua graça, onde o Senhor se manifesta com as Suas bênçãos nas nossas vidas. Ó Deus, que esse seja o nosso prazer, de ansiar, dia após dia, de estarmos na Tua casa, oferecendo um culto agradável ao Senhor. Que o Senhor continue nos proporcionando esses momentos. Que o Senhor possa colocar em nosso coração a expectativa de estarmos cada vez mais em Tua presença. Assim como o salmista nos diz: prefiro estar na Tua casa. O meu prazer é estar na Tua presença. Eu quero ansiar como a corça pela Tua presença. Que esse seja o nosso deleite, esse seja o nosso prazer, ó Deus. Que o Senhor coloque em cada coração que aqui está nessa noite a Tua palavra. E que cada um de nós possamos sair daqui convictos dessa maior necessidade de nós, homens pecadores, que nós fomos criados para estar Te adorando. Nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.